tua análise hoje e aquilo que viste há 20 anos? Bom, eu queria começar por dizer que, para a vergonha profissional da RTP, de mim próprio, dos 3 jornalistas que estiveram lá presentes, eu fui o último a chegar. Provavelmente isto decepcionará algumas pessoas que, ao longo destes 20 anos, disseram que nós sabíamos de tal maneira que estávamos lá desde as 9 da manhã, mas, na verdade, eu cheguei depois do meio-dia, bastante depois do meio-dia, porque tinha ido fazer cobertura devidamente marcada no dia anterior de um qualquer acordo de cooperação luso-sueco com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Dr. Mário Soares, que era Ministro dos Negócios Estrangeiros, assim como o Dr. Rui Vilar, que tinham estado num Conselho de Ministros, chegaram atrasados e eu, no final, ainda entrevistei o Dr. Rui Vilar e, quando cheguei à televisão, ainda na televisão, na redação da televisão, se não sabia o que é que se passava. Aliás, havia 2 hipóteses, eu acrescentei uma igualmente idiota. As hipóteses é que se tratava de exercícios militares, estava toda a gente encavalitada no telhado da montagem, e eu acrescentei uma ideia realmente pateta, que era a seguinte: na altura, recordo, naquele mesmo dia havia uma greve dos trabalhadores da TAP, que não eram afetos ao PCP, e que irritava muito o PCP e o Primeiro-Ministro Vasco Gonçalves, e já tinha, aliás, requisitado uma vez os trabalhadores da TAP. E eu acrescentei esta análise, enfim, que me envergonho hoje, se calhar o Conselho de Ministros, o General Vasco Gonçalves, mandou metralhar os trabalhadores da TAP por causa da greve. Dito isso, gostava de dizer 2 coisas essenciais. A primeira, e é então que o Álvaro Guerra, meu chefe de redação, diz assim: bom, melhor é irmos lá ver, avanças tu, e eu avancei. E de tal maneira avancei também ainda mal, que fui primeiro para o aeroporto, porque estava convencido que era o Vasco Gonçalves que estava a metralhar os trabalhadores da TAP, e é um civil que me diz: olha, que isto não se passa nada aqui, passa-se na encarnação no Rollon. Já não apanhei tiro nenhum, portanto, já não apanhei tiro nenhum, há apenas um atirador que está num edifício. Eu trouxe cápsulas de balas no bolso. Pois. Gostava de dizer 2 coisas essenciais para mim do que se passou neste debate, que aliás achei riquíssimo, embora evidentemente não saiamos daqui a saber afinal quem fez o 11 de Março, ou verdadeiramente o que foi o 11 de Março. Houve aqui novidades que foram ditas. Eu tenho aqui para aí 5 ou 6. Não sabia que o então Major Casanova Ferreira tinha recebido a missão de ocupar a RTP. Não sabia que o Dr. Silva Rezende tinha feito escrito o panfleto que devia ser lançado sobre Lisboa. Desconfiava que o General Costa Gomes, voltarei a referir-me a isso mais tarde, tinha tido um papel ambíguo nesta história toda. Não sabia que o Dr. Mário Soares tinha estado protegido pelos revoltosos. Não sabia que o contacto do hoje coronel na reserva Jaime Neves tinha sido o General Almeida Bruno, às 11h15. Não sabia, fiquei a saber que ninguém sabia que iria ser naquele dia o golpe, exceto o Carlos Antunes, que entrou na clandestinidade e foi para uma casa em Almada, e de tal maneira que até conseguiu escapar a uma eventual prisão. Também parece que, além do Carlos Antunes, talvez os sindicatos bancários, por aquilo que ouvimos aqui do depoimento do Sr. Luquete, soubesse também, uma vez que já o tinha avançado. Ficámos a saber finalmente, parece que hoje, de uma vez por todas, que não foi o Coronel Varela Gomes, nem foi o General Vasco Gonçalves quem pediu o fuzilamento dos revoltosos. Terá sido alguém, ouvi falar no nome Maurício, não sei quem é o Maurício. Estas, para mim, foram as novidades essenciais, acrescentando uma outra que foi dada por Ti, Rodrigo, que a Riopel pôs, aparentemente, o Estado, 20 anos depois, em tribunal por causa das nacionalizações. Quanto ao resto, eu gostava de referir, pensando agora naquilo que vivi naquela altura e aquilo que ouvi aqui as pessoas a contarem de viva voz, que concluí que às 2 da manhã, ainda aqueles que iriam fazer o golpe, ou a tentativa de contragolpe, não tinham um plano. Que Dinis de Almeida, apesar de avisado, não estava à espera, porque tinha entrado na banalização as ameaças, não estava à espera naquela manhã. Que o adido naval da Embaixada Norte-Americana não fazia a mínima ideia e ficou surpreendido naquela manhã quando viu os aviões no ar. Que a RTP não fazia a mínima ideia, de tal maneira que um militar, Bargão Santos, telefonou para o Copcom, que aparentemente também não sabia, de onde lhe disseram que talvez fosse exercícios militares.
Fiquei, na altura, aquilo que mais me impressionou foi aquilo que a Helena também já disse, estávamos os dois no terreno e sentimos o mesmo. Eu tive a certa altura fui procurado, já tinham terminado os magazins, o filme tinha terminado e nós tínhamos que ir buscar mais filme, também não estávamos preparados para isso, e há um paraquedista, um dos que estavam a fazer o cerco, que me vai dizer, você deve-me conhecer, eu estive em Setúbal, naqueles incidentes que houve em Setúbal no dia 7, eu sou de esquerda, eu fui enganado. E foi a primeira vez que eu senti que aqueles homens que estavam ali, os soldados, talvez pelo menos os furiéis, os sargentos, estavam a começar a perceber que não era bem aquilo para que tinham vindo, não era bem aquilo que estavam a fazer, não era bem aquilo que eles pensavam que vinham fazer. Gostava de dizer, finalmente, que a RTP não apresentou, extraordinariamente, nunca vi isso escrito, a RTP não apresentou como seria normal, se fosse hoje tinha apresentado em direto. Eu não fiz a reportagem em direto. A RTP só apresentou a reportagem que eu fiz à meia-noite daquele dia. Havia o telejornal às 8h30 e a reportagem não foi para o ar. E gostava aqui de contar, uma vez que disseram tantas novidades, talvez esta novidade... Agora vingaste. 20 anos seguidos, sempre. Não, mas esta novidade talvez seja interessante e tem a ver, e aqui voltaria à questão do Marechal Costa Gomes. A reportagem não foi para o ar. Não foi para o ar porque não a quiseram deixar ir para o ar. E a essa altura apareceram elementos do MFA que foram visionar a reportagem. Fizeram o visionamento já depois do noticiário das 8h30, com o país à espera, a saber, só havia uma televisão, o que é que se passou afinal. O visionamento foi cerca das 10 da noite, quando nós já queríamos fazer uma greve, nós jornalistas, então a reportagem não vai para o ar. E foi visionada por elementos do MFA, com o então Major Ramalhianos ao lado, que no fim, eu vi nessa altura, porque não fui eu que fiz a montagem, mas a montagem foi simples, foi todas as imagens que nós tínhamos, não é? Mas eu tinha entrado há pouco tempo na televisão e não sabia ainda montar. E então, eles ficaram a discutir. E eu, enfim, como autor da reportagem, eu conhecia um dos militares do MFA e disse-lhe, puxei-o para o lado e disse-me assim, pá, conte-me lá, porque é que não querem deixar ir a reportagem para o ar? Penso que estas imagens acabam por ser favoráveis a quem ganhou. Logo, porque é que os senhores não querem pôr no ar? E então esse militar disse-me assim, você lembra-se o que é que o Diniz de Almeida respondeu, disse a quem estava a atacar ao Sebastião Martins? Disse que tinha ordens para defender o quartel. E ele disse que tinha ordens para atacar o quartel. E de quem é que ele tinha ordens para defender o quartel? Do Presidente da República, do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. E de quem é que o outro tinha ordens para atacar o quartel? Do Presidente da República, do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Quem é o Presidente da República, o Chefe de Estado das Forças Armadas? Costa Gomes. Então você está a ver. E, portanto, eu nessa altura respondi simplesmente isto. Isso é um problema que vocês têm que dirimir lá entre vocês. Entretanto, há o direito à informação das pessoas. Aquilo acabou por ir para o ar à meia-noite. E eu tenho muito orgulho de ter estado, apesar de atrasado em relação a vocês, nesse dia, naquele local onde estavam a passar as coisas. Muito bem, Adelino Gomes e Helena Vaz da Silva, depois de tantas notícias, fica mais uma do Adelino Gomes a fechar em beleza. Foram as memórias e as análises, poderia haver mais, poderia haver outras. O debate da SIC foi a oportunidade, pelo menos, de ouvir diferentes sensibilidades. Agradecemos a todos os nossos convidados terem contribuído para um programa que esperamos tenha sido, pelo menos, didático, tenha contribuído para que os telespectadores recordassem ou aprendessem. Terminamos com um pequeno resumo de outras imagens e palavras do 11 de março, não incluídas na nossa reportagem inicial, que sirvam também para recordar e aprender. A história de Portugal vai passar por aqui. Eu, em breves palavras, se quer que lhe diga as origens disto, não sei. O comandante dos Paras, segundo o gajo me disse, a mim, quando veio agora falar aqui connosco, diz que está do nosso lado, que estava na ginástica, foi metido em 4 helicópteros e mandaram pôr aqui. Sim, por havido um engano qualquer, certeza, para ter havido esta confusão. Aliás, aqui o Sr. Sargento, a reação dele é elucidativa, assim que soube que era o Capitão Diniz de Almeida. Este é que é o Capitão Diniz de Almeida, então já podemos conversar. Portanto, quando as coisas estão assim, as pessoas entendem-se. Não prestam declarações nenhumas agora, pá. Sem saber o que é que se passa. Mas o Capitão não sabe. Sei. Bombardearam-me o quartel, feriram homens, traçaram-me aquilo tudo para a traição. A traição não, surpresa, evidentemente. Certo? Aceitamos, faz parte do princípio militar. Está bom, mas é preferível não dizer nada agora. O senhor sabe mais do que eu, não é? Mas é preferível não dizer nada. Calma, é que o problema aqui nisto tudo é que fomos todos, vocês e nós, enganados por um gajo qualquer para que é reacionário.
Agora é preciso descobrir quem é esse gajo. Temos que descobrir urgentemente quem é o gajo reacionário, pá, que lançou esta boca. Pá, porque desta vez, pá, fomos enganados. Vocês foram enganados, pá. Pois você é o primeiro que chega aqui, pá, de uma força que em princípio vem atacar o Raul, pá, que é toda a ideia que dá, pá. Você não sabe, pá, você é o primeiro que diz que não vai atacar. Eu estava na minha secretária sentadinho, pá, a fazer as escalas de serviço, quando de repente ao lado da minha janela arrebentou uma bomba de T6, pá. É isso é que eu sei, pá. E depois, quando eu saio cá para fora com os meus homens para ocupar os prédios, pá, porque os gajos bombardearam, os prédios não bombardeavam, não é? Eu vejo o seu tenente, pá. Vir para mim, depois vir para mim dar uma apontada, pá, isso é que não, pá. Nós temos que saber os motivos que é. Nós vamos lutar por qualquer motivo, certo? E vamos a isso. Agora, os seus homens têm que saber o que é que estão a fazer, se estão a fazer uma traição, se estão a desobedecer às ordens estabelecidas. Já não tem sido distribuídos panfletos desta natureza. Sim. Forma que lê. Então, mas vocês nem ocupar uma unidade por causa deste panfleto? Não. Este panfleto Isto bem, isto aqui, quer dizer, atrás disto existe um certo número de altas individualidades que não estão contentes com a maneira como está a ser conduzida a democracia no nosso país. Mas, portanto, quer dizer, trata-se de um golpe de Estado, não é? Não é um golpe de direita. Não é um golpe de nenhum tipo de Chile, antes pelo contrário. É realmente para garantir que as eleições no dia 12 de abril, agora as próximas eleições se façam na data que está marcada. Opa, vocês não vão entrar agora numa coisa dessas coisas. O Costa Correia, eu comandei as forças com o PDGS e que ocuparam o DGS. E eu, com franqueza, eu não entrei naquilo para assistir depois a uma luta fratricida. Pá. Nós temos que pôr os interesses do país acima destas pequenas questões. Esta mágoa, pá, para nós limparmos a bolha, pá. Para limparmos a bolha. O Coronel Durão é o culpado. O Major Mensurado é o culpado. Não viemos fazer mal a ninguém. Viemos comandados sem nos explicar uma causa justa. Em virtude de nós acharmos que não tínhamos chefes à altura de nos comandarem como deve ser e fiéis ao movimento das Forças Armadas, todos nós vamos direto ao RAL 1 para que assim vamos esclarecer os nossos factos e os nossos problemas. Registamos o momento em que os soldados do RAL 1 se abraçam aos soldados paraquedistas.